E aí, gente, tudo bem? Agora estamos caminhando para o final, finalmente, da análise do direito civil, dessa análise somente de teórico. A gente agora vai entrar no nosso penúltimo assunto, mas é o que eu adoro isso daqui, eu acho que a maioria das pessoas também adora este tema, que é o seguinte, olha o tema de hoje. Todo mundo gosta disso aqui, todo mundo gosta de direito de família, porque todo mundo tem família. Todo mundo gosta de direito de família porque todo mundo tem família. Todo mundo se vê ali naquelas discussões. Ou então, na verdade, quando você entra na faculdade de direito, as perguntas mais recorrentes é sobre direito de família, né? Então, você fala que você está fazendo direito, você vai almoçar na casa da sua avó no domingo, aí você já começa a dar consultoria para os primos, para os tios, né? É desse jeito, porque comigo foi assim, com você não deve ter sido diferente. Aposto que não foi. Então, acabei de fazer isso aqui só para a gente analisar o tal do parentesco, que a gente vai começar o nosso estudo analisando parentesco, depois filiação e depois alimentos, ok? Então, vamos começar aqui, ó. Parentesco. O que é parentesco? O parentesco, ele vai ser uma relação de sangue que existe entre duas pessoas quando uma descende da outra, ou ambas, ou de um tronco ou antepassado comum, na linha reta ou colateral. Na linha reta ou colateral, tá? Então, parentesco consanguíneo em linha reta. Parentesco consanguíneo em linha reta. Representa as pessoas que descendem uma das outras, os ascendentes e os descendentes. Você, vou fazer direito aqui. Você tá bem no miolinho. Vou colocar aqui, você. Você tá bem no miolo, aqui. Aqui para cima estão seus pais, seus avós, e aqui para baixo filhos e netos, certo? E você aqui no meio dessa confusão toda que a gente chama de família. Já o parentesco consanguíneo, transversal, oblíquo, colateral, representam as pessoas que possuem um tronco em comum. Ou aqui pode estar os seus irmãos. Por quê? Porque tem os mesmos ascendentes que você. Os seus primos, que também têm os ascendentes que você. Porque os ascendentes não são só os pais, são também os avós. Tá? Os seus primos, os seus irmãos, os seus primos. Ok? Ai, cacete. Pronto. Modalidade de parentesco. Parentesco consanguíneo ou natural. É um vínculo de sangue. Ok? Então, vocês têm o mesmo, compartilham ali do mesmo vínculo sanguíneo ou natural. Parentesco por afinidade. É um vínculo de aliança, relação entre o indivíduo, que o indivíduo possui com os parentes de seu cônjuge ou companheiro. Esse parentesco ocorre em linha reta, sogro, sogra, enteados e os colaterais de segundo grau, cunhado. Ou seja, cunhado é parente. Ah, mas eu não gosto do meu cunhado. Mas é teu parente. Você vai ter que aguentar teu cunhado porque ele é parente. Outra coisa, não existe parentesco colateral de primeiro grau. Não existe. Porque os primeiros colaterais já são os seus irmãos. Então, não existe. Fala assim, esse aqui é meu primo de primeiro grau. Gente, isso não existe, tá? Primo é primo. Primo é primo. Não existe esse negócio primo de primeiro grau, de segundo grau. Isso é coisa de vó, mas não contraria a avó, não. Deixa a avó falar lá que é seu primo de primeiro grau, que é seu primo de segundo grau. Deixa a avó falar. A tia, não contraria, não dá uma de chato lá no almoço de domingo, não. Tá? Deixa falar, tá? Mas na sua cabeça, saiba para a sua prova, principalmente, que não existe
tá? Colateral de primeiro grau. Ok? Não existe. O primeiro colateral é teu irmão e ele já é segundo grau. Tá bom? Parentesco por afinidade, acabamos de ver. Parentesco civil, ficção jurídica e decorre da adoção e das relações socioafetivas. Porque a gente tem sim o parentesco socioafetivo. E o parentesco espiritual, não achem estranho este nome aqui, mas ele diz respeito à questão do apadrinhamento, tá? Essa questão aqui de apadrinhamento, a gente vê melhor também lá no ECA. Tá? Que não é o nosso objeto aqui, mas só para vocês saberem que tem o tal do parentesco espiritual. Parentesco consanguíneo, linha reta. Linha reta. Se divide em ascendente e descendente, sem limitação de grau. Não existe limitação de grau, não existe. É isso aí mesmo, tá? Enquanto tiver gente viva, geração viva, fala-se em parentesco em linha reta. Linha reta ascendente, pai, avô, bisavô, tataravô, etc. Linha reta descendente, filho, neto, bisneto, taraneto, tá? Para baixo. Colateral, transversal ou oblíqua, limitação é até o 4º grau, que seriam os nossos primos, sobrinho, neto, tio, avô. Para cada geração se encontra um grau de parentesco. O que eu falei ali? Colateral de 2º grau, irmãos. Irmãos. Tá? Primeiros colaterais, deixa eu colocar, tá aqui. Você, bem lindo aqui no meio dessa confusão, tá? Você, e aqui primeiro, 2º grau, que é teu irmão. 3º grau, tios e sobrinhos. Seus tios e sobrinhos. E 4º grau, os seus primos. Por isso que eu falo que não existe primo de 1º grau, porque já vai direto para o 2º grau, e seu 2º grau são seus irmãos. Deixa a sua avó falar que você tem primo de 1º grau e não enche o saco de sua avó, mas vá para a prova sabendo que não existe, tá? Primo de 1º grau, mas deixa a avó quieta. No âmbito do direito sucessório, bem como os alimentos, podem ser exigidos até os colaterais de 2º grau. Quem são os colaterais de 2º grau? Irmãos. Então, no direito sucessório e nos alimentos, podem ser exigidos até os colaterais de 2º grau, ok? São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. São parentes em linha colateral ou transversal até o 4º grau, os primos. As pessoas provenientes de um só tronco, aquele tronco só, sem descenderem uma da outra, mas o tronco é o mesmo. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou de outra origem, tá? A Constituição Federal de 88 e o Código Civil vigente defende a proteção da prole. O que quer dizer isso? Porque o parentesco é natural ou civil e vai resultar de consanguinidade ou outra origem. O que quer dizer isso? Que quer basicamente que hoje filho é filho e acabou. Filho é filho e acabou. Filho é filho e pronto. Ainda que esse filho seja adotado, ainda que esse filho seja havido fora do casamento, ainda que esse filho seja, socioafetivo, é filho. Hoje não se faz mais distinção, entre os filhos naturais, não se faz mais distinção entre os filhos naturais e aqueles filhos que antes eram chamados de bastardos, né? De bastardo a gente vai ficar
só lá com o Jon Snow, que depois a gente ficou descobrindo que nem bastardo era, lá do Game of Thrones, né? Então, beleza. Como é que era o nome dele? Nem lembro mais. Enfim. Tô dando spoiler mesmo, mas a série já acabou, já tem tempo, tá? Se você não assistiu, enfim, depois aí que você passar nessa prova, você assiste. Então, não se faz mais distinção entre os filhos. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número delas, de gerações, subindo de um dos parentes até o descendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Então, os parentes do seu cônjuge são seus parentes. Você não é parente do seu cônjuge ou do seu companheiro. Você não, tá? Você não é parente do seu cônjuge ou do companheiro, mas você é parente dos parentes dele, tá? Então, quando você escolhe alguém para você casar, você está casando com a família também. Então, se escolha bem aí. Nós vamos falar de casamento também. Trata-se de parentesco por afinidade. Eu adoro direito de família. Eu sei também que vocês gostam. Parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou do companheiro. Então fica sogros, enteados e cunhados. Ok? Quanto ao parentesco por afinidades, ascendentes, sogro e sogra, descendentes e enteados, irmão do cônjuge do companheiro, cunhado. Agora, atenção, olha isso aqui, tá? Isso aqui, isso aqui, ó. Por que todo mundo fala, que o povo até faz piada, que sogro e sogra é para sempre? É por conta disso aqui, ó. É o que vem agora. Por que todo mundo brinca, todo mundo fala que sogro e sogra é para sempre? Parágrafo 2º do artigo 1595. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Na linha reta, quem é que está na linha reta, gente? Quem é que está na linha reta? Os ascendentes para cima e os descendentes. Descendentes. Quem é que está na linha reta? Os ascendentes e os descendentes. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Ou seja, você se divorciou, você continua tendo sogra, você continua tendo enteado. Tá? Não se extingue. Então, se você casou 5 vezes, você colecionou sogra e sogro. Tá? Fez uma coleção aí. E aí é inclusive, um dos impedimentos do casamento. Nós vamos ver lá na frente, quando a gente entrar mais pra frente. Vamos começar a falar um pouco de casamento. Vamos ver que um dos impedimentos de casamento é que os parentes em linha reta não podem se casar. Por isso que genro e sogra não podem se casar, ainda que tenha aí dissolvido o casamento ou a união estável. Tá? Não pode se casar. Está impedido. Por quê? Porque eles ainda mantêm um parentesco por afinidade, porque não se extingue. Sai aí colecionando sogro e sogra. Vamos entrar aqui na filiação. Prevalece o princípio constitucional da igualdade entre os filhos. Eu falei isso agora, vou falar de novo. Filho é filho e ponto final. Não quero saber. Filho é filho e ponto final. Ok? Eu tenho vários critérios de filiação. Tem o critério de presunção legal, que está no artigo 1597 do Código Civil, que é a presunção pater e est. O filho da mulher casada é do marido dela, é presumidamente filho do marido dela. O filho da mulher casada é do marido dela. A presunção é relativa e admite prova em contrário. É claro que sim, claro que sim. Não é porque a mulher é casada que vai ser, a gente presume que seja, mas vai que não é, né? Vai que não é. Tem o critério biológico, baseado no exame de DNA, 99,9999999%
né? Quando sai lá o resultado e que a gente considera que é pai. E tem o critério socioafetivo, que é o 1593, que é o critério de determinação da filiação através do laço de convivência, tá? Pai é quem cria, tá? Isso aqui é uma coisa que acabou virando aí a questão da socioafetividade. Não é pai biológico, mas criou. Inclusive, a gente, apesar de eu não vou entrar aqui, mas eu posso mencionar aqui rapidinho, isso não vai cair na sua prova, porque isso é só uma construção jurisprudencial e é difícil uma jurisprudência assim cair na prova do AB, mas a gente tem a questão ali da multiparentalidade. Provavelmente você já ouviu falar nisso, né, da multiparentalidade, que é a hipótese, que é a possibilidade de uma pessoa ter no seu registro de nascimento, no seu assento, na sua certidão de nascimento, dois pais e uma mãe, duas mães, tá? E um pai, dois pais, duas mães, tá? Então a multiparentalidade ou a pluriparentalidade, tá? Só aqui a título de curiosidade mesmo. A formação da filiação socioafetiva pode ocorrer nos seguintes casos: adoção, maternidade e paternidade socioafetiva e técnica de reprodução assistida, tá? Aí, vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar por aqui e daqui a pouco a gente continua com filiação. Até já!